Dos irmãos, também aos que nos visitam e aos que estão nos assistindo esse trabalho pela transmissão via internet. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor nessa manhã. Gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estamos estudando essa carta nos domingos pela manhã. Aliás, já estamos quase no final da carta. Então, é o último capítulo e os últimos versículos. Então, vamos fazer uma leitura, iniciando no verso 17 até o verso 20. Essa passagem nós começamos a meditar juntos. Então, Romanos capítulo 16, verso 17 ao 20. Após a leitura, nós faremos uma breve oração. Então, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, é uma alegria muito grande poder estarmos reunidos ao redor da tua mesa e agora, Pai, diante da tua palavra. Obrigado, Pai, porque somos privilegiados nessa manhã, sermos ouvintes da tua palavra. E pedimos agora, Senhor, pelo autor dela, que é o Santo Espírito da Verdade, que ele realmente é o professor, aquele que nos ensina, aquele que nos revela, aquele mesmo que nos convence das tuas verdades. Então, Senhor, estamos totalmente dependentes do Senhor. Reconhecemos a nossa necessidade, a nossa incapacidade, a nossa pequenez diante de coisas tão grandiosas e maravilhosas. Que a tua palavra, Pai, venha ao encontro dos nossos corações. Realmente o Senhor conhece o íntimo do nosso ser, as nossas necessidades. Então, que ela venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil compreensão, e que haja realmente verdadeiro entendimento, o ouvir eficaz da tua palavra. Que a tua igreja aqui reunida, não só aqui, mas nas salas, as crianças, os jovens, adolescentes, cada um possa receber a porção da tua palavra. E receba também, Pai, a edificação espiritual, o alimento para as nossas vidas. Se porventura há entre nós alguém, seja uma criança, um intermediário, um jovem, ou alguém aqui nesse templo, Pai, que ainda não tem a salvação, que hoje também seja o dia favorável. Peço também aos amados amigos e irmãos que estão nos assistindo e ouvindo através dessa transmissão,
que o Senhor também fale a todos nós. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos realmente nessa parte final dessa epístola maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja ali em Roma. Nós sabemos que ele não foi o fundador dessa igreja, mas ele tinha um grande interesse ali naqueles irmãos, porque o Paulo era um homem que tinha uma visão missionária, ele era um plantador de igreja, e ele tinha assim o mesmo desejo de ir mais além, cada vez mais. E Roma era um local estratégico, porque ele queria chegar até a Espanha. O campo de trabalho que ele atuou durante o seu ministério, cerca de 20 anos, ele tinha completado. Então ele tinha um desejo muito grande de levar o evangelho aonde Cristo não tinha sido pregado. Então ele queria até a Espanha e escreveu essa carta como que uma base para ele ali e para exortar os irmãos, a igreja. Ele tinha muito interesse. E nós, assim, nessa parte final, estamos vendo o desafio de Paulo, de uma vez que dos capítulos 1 até o 11, ele tratou de doutrina, de instrução, de ensino, e todos nós concordamos, e todos os estudiosos, teólogos da igreja, que essa carta de Romanos é um compêndio. As maiores doutrinas da fé cristã se encontram em Romanos. Mas também o Paulo sempre ele exortava a igreja, não só doutrinariamente, mas desafiava a viver, a praticar os ensinos. Nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Então, a partir do capítulo 12, nós levamos muito tempo colocando mesmo o desafio para cada um de nós sobre o viver a doutrina. E aqui no final, Paulo termina com uma recomendação à igreja de uma irmã Febe, que levou essa carta ali aos irmãos, com uma saudação pessoal, individual, que nós vimos. Há muitos irmãos que moravam ali em Roma, que Paulo conhecia, ouvia também falar deles, e agora Paulo traz uma exortação aqui, é uma petição, é um rogo, né? Ele diz aqui no verso 17, rogo-vos, irmãos. E vimos também que nessa carta, Paulo faz 3 rogos a essa igreja, na parte final. E eu disse, olha, depois de tudo que estudamos Romanos, há mais de 5 anos, que fique pelo menos isso, esses 3 rogos do Paulo. Lá no capítulo 12, ele roga à igreja, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele roga à igreja pela apresentação dos corpos como um sacrifício vivo, dedicação à santificação. E o outro rogo está bem próximo aqui no capítulo 15, no versículo 30, que Paulo diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então Paulo roga por oração, que a igreja ore com ele, em favor dele, dos trabalhos, ou seja, a prática não só da santificação, mas a prática da oração. E aqui nesse capítulo 16, Paulo faz outro rogo, outra petição. E aí, amados irmãos,
é algo também muito sério. Paulo vai tratar aqui, né? Ele diz, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Então, ele pede uma sincera, né? Um cuidado, uma observação. Observar no meio mesmo da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas, né? Como ele identifica aqui, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo diz, afastai-vos deles, porque esses tais, eles não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Então, amados, uma observação, né? E seja bem observado, ficar bem atento. E é uma tristeza até a gente estudando, lendo essa passagem, confesso que me entristeceu muito. Mas nós temos que ser realistas, né? E esse homem Paulo aqui era um homem bem realista. E ele sabia o que ele estava falando, porque ele enfrentava essas pessoas, como ele identifica aqui, né? E ao longo dessa carta, é uma mudança até bem radical, podemos assim observar, na orientação, na instrução do apóstolo Paulo à igreja. No capítulo 12 até o 15, nós vemos nessa parte, Paulo exorta a igreja a praticar, a desenvolver o amor fraternal. Paulo fala que nós devemos, né, acolher, devemos suportar, devemos aconselhar, devemos realmente edificar uns aos outros, exercitar realmente o amor fraternal. O mandamento até da lei de Deus que se resume, né? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E nós devemos também amar o nosso próximo, amar uns aos outros, exercitar realmente o amor fraternal. Mas aqui Paulo, né, ele muda, como eu falei, radicalmente o seu discurso. Onde está aqui o amor que ele pregou até pouco tempo? O amar, o suportar, etc., não é? Porque aqui ele manda se afastar de pessoas, e eu diria dos falsos irmãos, os falsos que estão, infelizmente, até no meio da igreja, vivem, congregam, circulam, participam dos trabalhos, crescem juntos até, mas não são filhos de Deus. É muito triste até, por isso que eu falei, até tratar nessa passagem. Pessoas que são joio, como Jesus Cristo mesmo fala, e não trigo. E Paulo aqui diz que nós devemos identificá-los, né? Prestar muita atenção com esse tipo de pessoa, e principalmente com o seu comportamento. Então, amados,
no verso 17, Paulo chama a atenção, né, e diz, olha, façam muito bem essa observação. E aqui, como é que ele diz que nós devemos identificar essas pessoas que, infelizmente, não são filhos de Deus, né, mas são falsos filhos de Deus. Aparentemente são, mas não são. E aqui dá as características. Primeiro ele diz assim, olha, notai bem, né, fiquem de olhos bem abertos. E aqui ele diz, olha, aqueles, né, são pessoas que provocam divisões e escândalos e andam em desacordo com a doutrina que aprenderam. Vamos identificá-los, né? Primeiramente, diz que eles provocam divisões. Provocar, amados, é realmente fazer, criar, é mesmo causar divisões no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E tem várias passagens das Escrituras, né, que Paulo assim até identifica-os. E ele está muito preocupado com isso, porque é um estrago, não é? Faz algo terrível até no trabalho do Senhor. Veja algumas passagens aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo está de partida para Roma, ele vai ser preso, enfim, mas Atos 20, aqui no verso 29, ele diz assim, olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, olha a palavra aqui, vigiai, observai, ficar bem atento, né? Lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar cada um, admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo, ele sabe que no meio da igreja vai levantar homens, até como ele diz aqui, né? Com um discurso, com palavras, com ações pervertidas, até para desviar, para arrastar os discípulos. E Paulo diz, olha, cuidado, né? Fique bem atento. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 10, olha o rogo do Paulo novamente, essa petição. Ele diz, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós, há divisões, há grupinhos, né? Há partidos no meio da igreja ali de Corinto. E Paulo aqui identifica até o tipo de comportamento que havia nesses partidos. Diz assim, olha, no verso 12, refiro-me ao fato
de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então era notório que havia na igreja de Corinto homens, mulheres que seguiam, né? A turma do Paulo, tinha a turma do Pedro, que era Cefas, a turma do Apolo e até de Cristo. Estavam seguindo as suas preferências, né? Eu prefiro o pastor Nivan, prefiro o pastor fulano de tal, eu prefiro o pastor Cicrano, né? Então havia esses grupos. Isso é muito triste, porque eles estavam olhando os homens, né? As pessoas estavam esquecendo mesmo do principal, que é Cristo. Aquele que te salvou, aquele que me salvou, aquele que salvou Paulo, aquele que salvou Apolo, aquele que salvou Pedro. Então, mas havia as preferências de homens. E muitas vezes, amados, na igreja de Jesus Cristo, espalhada no mundo inteiro, há esses partidos. Há aquela turma que segue ao pastor fulano de tal, aonde está o pastor pregando, lá vai todo mundo, né? E assim são homens e mulheres que seguem, fazem até divisões e causam grande problema no meio da igreja. E Paulo aqui no verso 13 ele diz: por acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Em outras palavras, amados irmãos, quem é Paulo? Né? Ele diz no capítulo 3. Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é Calvino? Quem é Armínio? Então, até hoje, a igreja do Senhor Jesus está dividida por partidos, por facções. Eu sou hipercalvinista, né? Eu sou arminiano, e brigam e se dividem. Uma coisa é muito triste. Fazem as doutrinas, e até homens sábios, homens, pode ver aí, está cheio, né, nas redes sociais, os seguidores de fulano, de cicrano e tal. Eu fico entristecido até com esse tipo de comportamento, né? Então, tem que ter muito cuidado. E até no meio das igrejas, há brigas, fazem confusão, né? Brigam pelos homens. E muitas vezes estão esquecendo do autor da salvação, o autor realmente da palavra. Sabe, amados, eu sempre aconselho, olhe para Cristo. O irmão Walter estava exortando a igreja hoje pela manhã, não é? Você vem para cá para o quê? Ouvir, lógico, a palavra de Deus, mas não venha por causa de mim, do pastor Nivan. Aliás, até a gente sabe, né? Tem pessoas que chegam aqui, quem é que está pregando hoje? É o fulano de tal, volta. Já aconteceu aqui nessa igreja. Tem preferências. E em muitos locais aí, pelo Brasil afora e até pelo mundo. Mas venha, não é, ouvir ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Então, nota quem tem esse comportamento, quem tem esse procedimento. 1 Coríntios, no capítulo 11, olha só, estava na minha referência aqui, né? No versículo 17, o irmão Walter leu agora há pouco para nós. Nisto, porém, 11:17, vos prescrevo e não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior.
uma reunião, uma confraternização que deveria ser para melhor, para a edificação, né, para o crescimento, para a adoração. Ele diz que era uma coisa que estava se reunindo para pior. Que tristeza! Um culto, né, que era para ser dedicado a Deus, estava sendo motivo de problemas, de divisões, de racha. E aqui Paulo, ele alerta, olha, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Muitas vezes, irmãos, até coisas levam para o lado judicial, judicializa muitas igrejas aí em assembleias, né? Coisas tristes, sabe, acontecem no meio da igreja. Eu estou falando de um modo geral, é do mundo inteiro. Mas Paulo diz, olha, há divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. E há mesmo, é verdade, né? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Olha só, né? Ele sabe que tem até nesse ponto aqui, nesse sentido, Paulo diz aqui que há, essa é uma verdade, mas que o propósito aqui é que sejam revelados, né? Vai ser revelado os aprovados e até os reprovados, e é isso que ele está tratando. Identifica-os, né? E toma ação, toma atitude. Veja mais aqui, em Gálatas, no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, no versículo 6, ali naquela igreja da Galácia, Paulo identifica aqui outro problema. Ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Havia pessoas ali naquela igreja pervertendo o evangelho. E Paulo diz, olha, cuidado, porque vocês já estão passando para outro evangelho. O evangelho fiel, verdadeiro, quer dizer, puro, a sã doutrina, é que Cristo fez a obra da redenção, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação. Mas aqui havia, né, a conversa que teria que acrescentar mais alguma coisa ao evangelho. Não era só isso, deveria fazer mais coisas. E aqui Paulo diz, tenha muito cuidado, né? Olha o que ele diz, mais verso 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, é mesmo desqualificado, né? Olha, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós vamos ver mais à frente, amados, que geralmente essas pessoas, né, eles se apresentam com suaves palavras, nós lemos, com lisonjas, para enganar, né, os corações dos incautos, dos simples. Então, Paulo está dizendo, olha, tenha muito cuidado, porque muitos até nos púlpitos querem agradar os seus espectadores, querem agradar os seus ouvintes, né? E deturpam,
falam mesmo coisas que não é a verdade, tem medo de perder plateia, tem medo de perder, né, a renda da igreja. Então, é um perigo. São homens que devem ser identificados. Então, é nesse sentido, né, que Paulo fala. Veja mais, Filipenses, no capítulo 3, Filipenses, lá, a igreja de Filipos, Paulo fala a mesma coisa, olha, capítulo 3, versículo 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta, ou seja, não é nenhum desgosto para mim, muito pelo contrário, me alegro, me animo e até me motivo, é isso que Paulo está dizendo para eles, e é uma segurança para vós outros, para vocês, que eu escreva as mesmas coisas, né? Paulo está alertando, batendo assim na mesma tecla, repetindo, mostrando, né? Falando, alertando o quê? Para eles se acautelar. É a mesma palavra, acautelai-vos, observai-vos, né? Os cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão que há no meio da igreja, no meio realmente do povo de Deus. Colossenses capítulo 2, no versículo 8, diz assim, Paulo, olha, para outra igreja, olha, cuidado, é a mesma expressão, né? Estejam atentos, fiquem de olhos bem abertos, acautelai-vos, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Então, amados, é esse mesmo a preocupação. Verifica os que estão causando realmente divisão. E para terminar essa parte, veja Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 e o versículo 12. Paulo fala assim, aliás, o Salomão, né? Diz assim, Provérbios capítulo 6, versículo 12. O homem de Belial. E nós estamos identificando que esses são os falsos filhos de Deus, não é? Os filhos da iniquidade, os filhos da ira, os filhos da desobediência que estão junto com os filhos da obediência. Nós vamos ver mais à frente. Estão juntos até, como o joio e o trigo. Então, olha aqui o que a palavra de Deus diz. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal. Não só isso, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, e será quebrantado, sem que haja cura. Sabe, amados, nós vamos ver mais adiante que não estão no mundo, estão no meio das igrejas. Estou falando a igreja no mundo inteiro. Nós temos que identificar, não é? Diz aqui, olha, 6 coisas o Senhor aborrece. Aquilo que aborrece a Deus, 6 coisas. Mas há uma, a 7ª, que a alma de Deus abomina. Deus mesmo abomina esse comportamento. E vamos ver.
das 6 que aborrece a pessoa de Deus. Olhos altivos, olhar orgulhoso, prepotente, cheio de si, né? Língua mentirosa, falso testemunho, mentira, até no meio do povo de Deus. Pegamos muitas vezes crente mentindo pro seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua mulher, para o seu próximo. Não é mentiroso. Tem um tal de mentira branca, né? Onde tem mentira branca? Mentira é mentira. E sabia que o mentiroso vai para o inferno? Vai para o lago que arde com fogo e enxofre? Porque quem é o pai da mentira? É o diabo, é o Satanás. Mas Deus, né, diz aqui, aborrece uma língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Há muitos aí, amados, para derramar um sangue inocente não é só matando, não. Há muitos aí não fazendo o que deveria ser feito, né? Nós temos visto aí no mundo inteiro muitas autoridades, pessoas de responsabilidades retendo, não fazendo o que é certo e levando muitos até a morte, especialmente nessa área aí de saúde, etc., né? Coração que trama projetos iníquos, prazer em projetar o mal, né? Trapacear, denegrir, se aproveitar de um irmão, de uma irmã, da boa vontade. É mercenário mesmo, não é aproveitador, passando as pessoas para trás com projetos mesmo iníquos, de iniquidade. O mundo está cheio, amados. Infelizmente, com tristeza, até no meio das igrejas. Está aí, nós vamos ver escândalos, né? No meio do evangélico, coisas tristes acontecendo nos nossos dias. E até mesmo é bíblico. Os escândalos vão vir, mas ai de quem deles vier, né? É melhor que tenha amarrado uma pedra no pescoço e seja lançado lá no encontro das águas, né? Diz assim: pés que se apressam a correr para o mal. Nós lemos que nós devemos ser, né? Aqui o Paulo fugiu, mas só mencionar rapidamente. Romanos 16, 19. Quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Hoje, não é, é muito fácil comprar uma testemunha para mentir em detrimento da verdade. Mas veja, amados, isso Deus não aborrece. Mas olha o que abomina a alma de Deus. Deus não considera, né? Deus mesmo rejeita. O que semeia contenda entre os irmãos. É uma pessoa mesmo mau caráter, né? Que semeia contenda até no meio da irmandade. E há, infelizmente, amados irmãos, por isso que Paulo muda radicalmente seu discurso. É para amar,
é para entender. Não. Paulo manda se afastar, né? Observar, identificar. Aqui não tem conversa, não. Por isso eu fico muito triste, né? Mas temos que tratar, temos que falar. Então volte lá. Então Paulo identifica, né, os que provocam divisões. E aí ele continua, Romanos capítulo 16, 17. Não só eles provocam divisões, mas fala e escândalos. O que é realmente um escândalo? É no sentido aqui de provocar, não é escândalo, de fazer escândalos. É a mesma palavra de se tornar tropeço para alguém, ofensa, ciladas. Isso no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Há os que provocam, né, escândalos. E Jesus aqui, olha o que o Senhor fala. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 41 e 42. Mandará o Filho do Homem, é uma ordem, né? É uma execução de uma ordem do Senhor. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas espera aí, não é? Quem são essas pessoas que provocam escândalos e praticam realmente a iniquidade? Que estão no meio da igreja, no meio realmente do povo de Deus. Jesus está aqui alertando, olha, cuidado, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós pregávamos, profetizávamos em teu nome, não é? Estavam cantando, comungando, orando no meio do teu povo. Fizemos milagres, expulsamos demônios, não é? Etc. Mas Jesus vai dizer explicitamente para essas pessoas: vós apartai-vos de mim, porque praticais o quê? A iniquidade, os escândalos. E aí, amados irmãos, é triste até no meio que se chama cristão, né, de um modo geral, pastores, mulheres de pastores, pastoras, com coisas terríveis, práticas abomináveis, prática mesmo, ilícitas, coisas terríveis acontecendo. E está estampado, né, nas notícias, nos jornais. Jesus disse que ia acontecer essas coisas, né? Veja aqui Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E muitas vezes, amados, essas pessoas, não é, fazem tropeçar os simples, os pequeninos,
É vergonha até no meio evangélico, né? A prática. Aí a prática de homossexualismo, lesbianismo, adultério, né? Roubos, pedofilia, no meio cristão aí que se diz, né? Escândalos vindo de homens até que se dizem enviados por Deus. Aí, sabe, é vergonhoso até citar, mas Jesus está dizendo, portanto, ele dá um conselho: se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, você está andando em que caminho? Né? Da iniquidade, da perdição, no caminho da maldade, no caminho da iniquidade, no caminho do adultério, do roubo, etc. Se você está andando para esse lado, então Jesus diz, olha, e te faz tropeçar, corta o teu pé, lança fora. Se até espiritualmente falando, é melhor que entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se os teus olhos te faz tropeçar, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, onde é que eu estou indo, o que eu estou andando? Se o problema está na visão, na audição, então Jesus diz, olha, arranca o olho, né? Que te faz tropeçar e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com o só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Escândalos, amados irmãos. A mesma coisa é tropeço, né? Ser pedra de tropeço para alguém. E olha que Jesus foi muito duro, né, com o apóstolo Pedro, aqui bem próximo, em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, Jesus estava mostrando a necessidade, o imperativo que ele tinha que ir para Jerusalém, porque ele veio para realizar a obra da redenção, da salvação, e ele ia ser entregue, morto, ele estava dizendo às autoridades, mas eu vou, né, ser sepultado e ao terceiro dia vou ressuscitar. Aí no verso 22, Mateus 16, 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar o Senhor, dizendo: tem compaixão de ti, mestre, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Não, não vai acontecer isso contigo. Olha o que Jesus falou para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Pedro. Foi? Não, irmãos. Jesus disse: arreda, Satanás. Na leitura você viu que Paulo diz que Jesus vai, né, esmagar o pescoço, a cabeça de Satanás. Aqui Jesus estava dizendo: olha, Pedro, tu está agindo como um filho do diabo, um falso. Eu tenho te dito, ensinado que eu vim para fazer uma obra da salvação. A obra está dizendo: não, Senhor, não vai não, né? É do diabo, isso é coisa do inimigo. Olha, tu és para mim, para o Senhor, pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É a mesma coisa, um escândalo, pedra de tropeço. Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2.
O Senhor Jesus novamente fala, olha, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar. É a mesma coisa. Um destes meus pequeninos. Ofensas, amados, escândalos, ciladas, 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2 e versículo 15, diz assim a palavra de Deus: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Um falso profeta, né? Um falso mestre. Nós sabemos a história que esse homem foi comprado, se vendeu, né, para levar o povo de Deus a prevaricar. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz assim, olha, tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas. É a mesma coisa, pedra de tropeço, escândalo, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Então, amados, vejam, né? Paulo está dizendo, noteis bem, fiquem alerta, volte lá para Romanos 16, 17. Aqueles que provocam divisões e escândalos. E tem mais uma coisa aqui, olha. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Em desacordo com aquilo que foi ensinado a eles. E esses romanos, nós vimos no capítulo 15, os irmãos estão lembrados, veja capítulo 15, verso 14, Paulo faz um elogio, né, a eles, uma constatação, dizendo assim, olha, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, eu os conheço, é sabido, que estáis possuídos de bondade, ou seja, era uma igreja cheia do Espírito Santo. A bondade é fruto do Espírito Santo. Eles estavam cheios de frutos do Espírito. Continua, cheios de todo conhecimento. Tinham doutrina, conhecimento, instrução e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Capacitados até para admoestação. Então, era uma igreja, como Paulo diz, né, que tinha doutrina, mas esses aqui estavam andando em desacordo. Desacordo é não estar de acordo com uma coisa, é estar em desacordo, né, amados irmãos? É andar de uma forma desordenada, bagunçada, em desordem. É esse o comportamento que Paulo manda olhar, identificar no meio das igrejas. Quem está andando de uma forma desordenada e não de acordo com a doutrina de Deus. E nós identificamos aqui, olha só, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, é um capítulo que Paulo acusa até a igreja de Corinto não acusa, né? Ele está mostrando que há no meio deles a imoralidade. Coisa terrível estava acontecendo. Que Paulo diz assim, olha, veja, verso 1.
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Olha que coisa triste. No meio deles havia imoralidade que nem no meio dos gentios acontecia. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Tinha um filho fazendo isso com a mulher do próprio pai. Aí que o Paulo aqui, ele manda identificar, olha, verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, com impureza, com os falsos. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Olha, isso aqui é muito grave, né? O mundo é comum ter a idolatria, né? A roubalheira, a avareza, a imoralidade, essas coisas que é comum do ímpio, do iníquo. Então Paulo está dizendo, vocês estão no mundo convivendo com esse tipo de comportamento de gente, mas agora vos escrevo, verso 11, que não vos associeis com alguém, né? Olha como ele identifica, com alguém que dizendo-se irmão, crente, eu sou crente em Jesus Cristo, né? Eu sou da igreja tal e tal, né? Aquela coisa toda. E for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Nós não vamos julgar, é Deus que vai julgar os de fora. Mas Paulo está dizendo, os de dentro, nós podemos e até devemos julgar à luz da Escritura, à luz da doutrina, não é? Paulo diz aqui, os de fora, porém, Deus os julgará. Olha só, amados, expulsai, pois de entre vós o malfeitor. Que triste, né? Muito triste. 2 Tessalonicenses capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes de modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca vos portamos, veja, desordenadamente entre vós. Então Paulo está dizendo que há pessoas que vivem, que andam, que estão no meio das igrejas, que andam em desacordo com a doutrina, andam desordenadamente, em desordem, em rebeldia, não é? E Paulo diz, notai bem essas pessoas. E ele diz assim, ama o irmão, ama a irmã, entende, né? Irmãos, eu sei, é muito difícil para você, né? Deixar o pecado, é muito difícil, eu te entendo, né? É amor, vamos amar os irmãos, independente das coisas. Irmãos, Paulo está sendo radical, ele não entende não, né? Volte lá, ele diz assim, afastai-vos deles, afastai-vos, apartai-vos, evitai-os, é isso que ele está dizendo. Jesus diz que um pouco de fermento, né, leveda,
toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Veja bem, verso 18. Porque esses tais, essas pessoas, não servem a Cristo, o nosso Senhor. Eles não estão preocupados com Cristo, com a obra. Não, eles estão preocupados com eles mesmos, né? Diz aqui. Eles servem ao seu próprio ventre, à sua própria pessoa, a sua própria barriga, né? Eu vou garantir o meu. O meu eu garanto. Não estão preocupados com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele os identifica até chorando, né? Ele diz assim, Filipenses 3, 18. Pois muitos andam entre nós, olha só, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, as coisas carnais, as coisas temporais. Então, Paulo diz, né? Afastai-vos desses. Olha só, amados, outra característica, volte lá, Romanos 16, 18. E com suaves palavras e lisonjas, suaves palavras, são cultos, não é? Sabem colocar bem as palavras, o vocabulário apurado, uma fluência, uma elegância no seu falar, agradáveis, são cativantes, uma beleza, uma atração. E tem muitos atrás desses homens. Aquele ali fala muito bem, é um vocabulário, né? Palavras, eu tenho que ir no dicionário para saber o que ele está dizendo. Esse é o homem, esse é o cara, né? Sabe, amados irmãos, com suaves palavras. O apóstolo Paulo, ele identifica aqueles que estão querendo como que sentir coceira nos ouvidos, e está cheio aí os púlpitos, né? E cheios as preferências. Aquele ali, o homem sabe falar, né? A palavra dele é fluente, é um grande preletor. Mas Paulo diz aqui, com suaves palavras e lisonjas. Sabe o que é lisonjas? É bajulações, é louvor realmente não sincero. É um artista, né? Transformam os púlpitos em um palco, contam piadas, são maravilha, o culto é né? Aquele que é o homem, aquele que é o pastor, esse que a gente vai seguir, né? São aqueles que são enganadores. Paulo diz aqui, olha, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações. Eles vêm para te enganar, amados. Vem todo macio, né? Todo polido. Não vem mostrando as garras, não, né? A mãozinha parece de pluma. Aí depois, né? Mostram as garras. Vêm disfarçados com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores, que querem realmente enganar. Então Paulo diz assim, né, olha, alerta, fiquem atentos, se afasta deles, porque eles são falsos.
E aí nós vamos ver o verso 19 e o 20 para a semana, né? Que são os autênticos. Aí Paulo vai autenticar os filhos verdadeiros dos filhos falsos. Mas sabe, amados irmãos, Paulo diz, olha, fiquem alerta, afastai-vos deles. Que nós possamos, né, ficar atentos, ficar alertas e nos prevenir dos falsos. Mas eles estão no meio da igreja, até no meio do rebanho. Que Deus nos ajude, né, Pai? Muito obrigado pela tua palavra, esse alerta do apóstolo Paulo, essa observação tão sincera. Mas é com tristeza que se identifica mesmo, até no meio do trigo ao joio, e as características aqui são bem notórias. Provocam divisões, escândalos, andam em desacordo com a doutrina, servem-se a si mesmo, a seu ventre, com palavras suaves, com lisonjas, enganam os incautos, aqueles que são simples, que não procuram mesmo, Pai, a verdade da Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, nos ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo a realmente, Senhor, até se afastar desse tipo de comportamento, de procedimento, e nos aproximar do Senhor, ser autênticos como verdadeiros filhos de Deus. Ajuda-nos, me ajuda também, e que possamos, Pai, ser edificados com a Tua palavra. Se porventura há entre nós algum ouvinte da palavra que possa até estar num perigo, num caminho, numa atitude, numa coisa desse comportamento, Senhor, que haja verdadeiro arrependimento, que haja verdadeira mudança de comportamento, e que Teu Espírito Santo fale, trabalhe aos nossos corações. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Sabe, amados, vamos terminar louvando ao Senhor. Hoje à noite temos um culto de gratidão, de adoração, de pregação da palavra de Deus, pela passagem de mais um aniversário da mocidade dessa igreja, jovens, né, que estão servindo ao Senhor, e que possamos apoiá-los, ajudá-los, orar por eles. Eles têm um trabalho muito grande, é o futuro do trabalho de Deus. Então venha adorar o nosso Deus e vamos cantar, né? Que nós temos todo o motivo para cantar ao Senhor, como diz o louvor ali, né? Minha alma canta ao Senhor, o seu nome adorarei. Tenho 1000 razões, 10.000, 20, infinitas razões para adorar o Senhor, pastor. Minha alma canta. Bendiga todo
Amados irmãos que estão acompanhando pela internet, reúnam agora as crianças, nós teremos a lição bíblica. Irmãos, que Deus nos abençoe.